Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 15, verso 25. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Por que esse contraste entre o orgulhoso e a viúva? Bom, o que podemos dizer de imediato é que o orgulhoso se apresenta como dependente de si, enquanto a viúva depende de Deus. Na antiguidade, os marcos ou as limitações colocavam limites nas propriedades, muitas vezes com pedras. E quem movesse as pedras daquele limite estava, para todo efeito, furtando terras e seria punido por causa disso, conforme podemos ver em Deuteronômio 19:14. Pedras também serviam para altares e também para memorial, ou seja, para lembrar de algum evento ou intervenção divina, como a passagem pelo Rio Jordão, depois na conquista da terra prometida por Josué. Isso nós podemos ler também naquele livro. Metaforicamente, o orgulho, ele coloca pedras ao redor do seu coração, tornando-o insensível às necessidades do próximo, preferindo causar prejuízo, muitas vezes, e, consequentemente, tornando-o insensível à vontade de Deus, impedindo assim que seja dependente de Deus, ao menos em sua mente, e sendo dependente de si mesmo. Porém, o Senhor, Ele cuida dos necessitados. E nós jamais podemos esquecer disso. No Salmo 68, verso 5, Deus é chamado de Pai para os órfãos e defensor das viúvas. Ou seja, Ele está sempre atento aos mais fracos. Alguém pode perguntar, então por que não age em favor dessas pessoas, protegendo-as imediatamente e punindo o culpado? Bom, é o que talvez a maioria de nós pensemos, mas imagine se Deus fosse agir com você, pessoalmente, punindo você cada vez que você erra. Você ainda existiria? É uma boa reflexão, não é mesmo? Deus, como Pai, está suficientemente distante para não interferir nas decisões humanas. Somos livres para escolher o caminho em que devemos andar. E, ao mesmo tempo, como Pai, Ele está o suficientemente perto a fim de ouvir o clamor dos oprimidos. Ele derrubará o orgulhoso, o presunçoso, e cuidará dos mais fracos, representado aqui pela viúva. Porém, todos têm oportunidade de mudar. O orgulhoso precisa se voltar para ele, para se libertar do orgulho, da presunção. Porém, o necessitado precisa se voltar para ele como dependente dele. Devemos lembrar sempre que estamos aqui só de passagem. Esse mundo será destruído e algo melhor espera os que temem a Deus e algo pior espera os que o desprezam. Na parábola do rico e o mendigo Lázaro, falada por Jesus em Lucas 16, do 19 ao 31, nós temos ali duas pessoas, dois estilos de vida,
2 tipos de morte, pois ambos morreram, e 2 destinos diferentes. Um está descansando e o outro em tormentos. Porém, a escolha para os destinos foi feita em vida, e depois da morte fica bem claro que não há como mudar. Então, Deus fará justiça no seu tempo, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. E enquanto ele não age, está dando oportunidade a uma humanidade caída que se acha independente de Deus. E no final de tudo, descobrirá que não é bem assim. Em Salmo 10,4 nos diz que o ímpio, em sua presunção, não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Parece um verso bem atual, não é? Que estamos vivendo dias assim, onde Deus não é lembrado como a fonte para a solução dos nossos problemas. Temos que focar na ciência. Nós seguimos a ciência. Esse é o discurso moderno. E Deus vai ficando de lado, como se não existisse. Porém, no final de tudo, como estamos aqui só de passagem, a humanidade descobrirá que sem Deus nós não somos nada nesse mundo. E que poderíamos ter resolvido os nossos problemas mais sérios da nossa vida, se tivéssemos nos voltado para Ele. Bom, já que a humanidade assim não o faz, pelo menos nós, como indivíduos, possamos tomar a decisão de incluir Deus em nossos planos e buscar Deus na hora da luta, na hora da calamidade. Porque o Senhor, Ele derruba, diz o provérbio, a casa do orgulhoso. Pode ser no Brasil, pode ser nos Estados Unidos, na Europa, Ásia, ou quem quer que seja, que aquele que levantar o queixo, ele precisa lembrar, em atitude orgulhosa e presunçosa, precisa lembrar. E se não lembrar, não vai mudar nada, porque uma hora ele vai cair. E a queda será terrível. Deus cuida e cuidará dos mais fracos, representados no provérbio pela viúva. Pois como diz o Espírito, através de Pedro, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Deus é o juiz de toda a terra e agirá com justiça no tempo determinado por Ele. Portanto, temos oportunidade hoje de abandonar o orgulho e a presunção e cuidar dos mais fracos ou menos favorecidos. Não com discurso, mas com um amor prático revelado em nossas atitudes. E não adianta dizer, o governo não faz ou fulano não faz. A grande pergunta é, você está fazendo pelo outro o que Jesus tem feito por você? Você, pelo menos, não tem causado prejuízo aos outros? Porque o orgulhoso causa prejuízo aos outros. O arrogante causa prejuízo aos outros. Seja ele prejuízo físico, emocional ou espiritual. Então, Deus ama a justiça e odeia a injustiça e a maldade, mas ama a justiça e a retidão. Se você for injustiçado ou prejudicado, ao invés de entrar em conflito com o injusto, potencializando o mal, ore a Deus, que no tempo certo resolverá as coisas a seu favor. Pois os pobres nunca serão esquecidos, mas devem reconhecer que precisam se voltar para Deus, pois Deus também não esquecerá daqueles
que causam o mal por causa da sua presunção e do seu orgulho. Deus nunca esquecerá os menos favorecidos. E os menos favorecidos nunca se frustrarão, pois em Deus colocam a sua esperança. É o que diz o Salmo, capítulo 9, verso 18. Portanto, o provérbio que lemos será cumprido, pois o Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. A grande questão é: de que lado você está ou ficará? Do lado do orgulhoso ou da viúva, representando aqui os mais necessitados, ou ficará do lado do arrogante, do presunçoso e do orgulhoso? Lembre-se, se Deus não agiu ainda, é porque a oportunidade está sendo dada. A grande questão é: você vai aproveitar a oportunidade ou vai recusar? Que Deus te abençoe e te guarde sempre.